Olá, nessa aula falaremos sobre a audiência de custódia e a sua importância para a defesa. Felizmente, com a alteração do Código de Processo Penal em 2019, através do pacote anticrime, a audiência de custódia ela foi incorporada em nosso ordenamento jurídico. Isso é muito positivo para a defesa, porque no passado não muito distante, havia uma grande controvérsia sobre a realização da audiência de custódia. Algumas comarcas realizavam e outras não. Dentro da mesma comarca, algumas varas criminais realizavam e outras não. A dúvida se valia em decorrência do fato do Brasil ele ser signatário de tratados internacionais. E havia uma previsão, e há uma previsão, no Pacto de São José da Costa Rica sobre a realização da audiência de custódia. Então, algumas varas criminais, algumas comarcas, elas implementavam e outras não. Mas, felizmente, com a alteração recente do Código de Processo Penal, hoje a realização da audiência de custódia ela é obrigatória, de forma que a sua não realização poderá resultar em relaxamento de prisão por tornar essa prisão ilegal. Mas o que seria essa audiência de custódia? Nada mais é do que a apresentação do custodiado no prazo de 24 horas para o magistrado, a fim de que ele possa avaliar sobre a legalidade da prisão, ou seja, se cabe o relaxamento dessa prisão, se ele vai relaxar a prisão, se ele irá conceder a liberdade provisória ou se ele irá decretar a prisão preventiva. Uma primeira observação: esse prazo de 24 horas ele dificilmente é cumprido, de forma que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm flexibilizado esse prazo. Então, dificilmente, pelo menos no Rio de Janeiro, você irá conseguir relaxar essa prisão se esse prazo de 24 horas não for cumprido, desde que ela seja feita num prazo razoável. Então, no Rio de Janeiro, o prazo de 48 horas, no máximo 36 horas, tem sido cumprido. E até 36 horas não tem gerado nulidade. Pelo menos tem sido essa as decisões predominantes do nosso tribunal. Então, a audiência de custódia, ela é a ocasião em que o custodiado, seu cliente, ele será levado para o magistrado que irá avaliar as hipóteses que eu mencionei. Então imagine que o seu cliente foi preso em flagrante, foi lavrado o APF, o auto de prisão em flagrante, o delegado entendeu que está tudo ok, que não há nenhuma ilegalidade, ele formalizou essa prisão, ele decidiu sobre o flagrante, então ele entendeu também que os pressupostos que autorizem a prisão em flagrante do artigo 302 do CPP estão presentes e ele enviou para o judiciário. Então, pela autoridade policial, tudo ok, nenhuma ilegalidade, segue adiante. Uma vez que é enviado para o judiciário, é distribuído para uma vara criminal. Então, você nesse momento tem a possibilidade de fazer um pedido de relaxamento ou de liberdade provisória junto ao juiz natural. Porém, dificilmente você terá êxito, porque possivelmente o juiz natural, o juiz dessa vara criminal no qual o procedimento ele foi distribuído, ele irá aguardar o resultado da audiência de custódia. Nas grandes capitais, foram criadas as centrais de custódia, de forma a facilitar essa audiência. Algumas comarcas elas não existem, não têm essa central de custódia, de forma que há uma distribuição nas varas daquela comarca. Isso ocorre, por exemplo, na esfera federal no Rio de Janeiro, em que não há uma central de custódia federal. Há um rodízio entre as varas federais, aqui do Rio de Janeiro, a fim de realizar as audiências de custódia. Mas, de um modo geral, a audiência ela tem funcionado. E é uma grande possibilidade para a defesa. Por quê? Porque no passado, quando não era realizada a audiência de custódia, você teria que despachar junto a esse juiz natural ou a revogação, perdão, ou o relaxamento ou a liberdade provisória. Isso nem sempre era muito rápido. Você teria que peticionar, você teria que tentar despachar, isso às vezes demorava, ia para o Ministério Público, então a gente ficava dias, semanas e até mais de um mês sem uma decisão sobre o seu pleito defensivo. Hoje, num prazo de até 48 horas, no máximo 36 horas, pelo menos no Rio de Janeiro, há a possibilidade de você estar diante de um juiz e pleitear a liberdade do seu cliente. Então,
Uma vez que ele foi preso, uma vez que está tudo ok, que foi distribuído e foi marcado uma audiência de custódia, uma observação importante. No Rio de Janeiro, através do site da OAB, você consegue ter acesso à pauta da audiência de custódia. Isso é excelente, porque antes desse novo procedimento, antes da OAB ela ter esse convênio com o Judiciário, com a SEAP também, a fim de divulgar a pauta, você ficava à mercê da informação dada pela Defensoria Pública. Isso era muito complicado. Ou você teria que ir ao cartório da Central de Custódia para poder verificar essa data, e nem sempre você tinha essa opção. Às vezes era marcado no mesmo dia. Imagina que o seu cliente foi preso numa quinta, foi levado sexta-feira para o presídio, às vezes até sexta-feira mesmo ele era ouvido na audiência de custódia, havia audiência. Então era muito comum que advogados perdiam essa audiência de custódia. Então deixou de ter uma oportunidade. Então hoje, com esse convênio da OAB, pelo menos no Rio de Janeiro, você tem a possibilidade de, além de saber a data da audiência, peticionar nos autos, porque você terá o número do procedimento, o procedimento ele é eletrônico, você poderá peticionar pedindo o relaxamento da prisão, imaginando que a prisão seja ilegal. Você pode peticionar pedindo a liberdade provisória. Você pode juntar documento, comprovante de residência, comprovante de atividade laboral, certidão de nascimento dos filhos, comprovante, algum atestado médico. Você tem uma série de possibilidades. Juntar um abaixo-assinado de moradores daquele bairro que conhecem o custodiado, sabem tratar-se de uma pessoa idônea, que não tem conhecimento de envolvimento com nenhuma atividade criminosa. Então você pode juntar documento e, quando você for para a audiência de custódia, além de já ter o seu pedido preparado, você juntou documentos. Então, em muitos casos, seria até possível, isso no passado, seria possível uma concessão de liberdade provisória, mas muitos juízes não concediam a liberdade provisória porque não havia comprovante de residência, atestado laboral, atestado de atividade ilícita, enfim, e deixavam de conceder liberdade provisória. Hoje não há mais essa desculpa. Você pode juntar no procedimento toda a documentação e você fazer o seu pleito com liberdade. Uma observação importante, um grande erro dos advogados. Não cabe requerimento de revogação de prisão na audiência de custódia. Por quê? Porque não há ainda uma prisão preventiva. Há uma prisão em flagrante, que é uma prisão precária, pré-processual, que carece ainda de uma avaliação do magistrado sobre a sua legalidade, se cabe ou não a concessão da liberdade provisória, ou se é caso, de fato, de decretação de prisão preventiva. Quando houver a decretação da prisão preventiva, aí sim você poderá requerer a revogação da prisão. Mas nesse primeiro momento, ou é relaxamento, se a prisão for ilegal, ou é um pedido de concessão de liberdade provisória, entendendo que cumpre os requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal. Então, você tem essa possibilidade. Uma vez que o juiz da custódia ou de uma comarca que não é de central de custódia decrete a prisão preventiva, aí sim, você poderá, junto ao juiz natural, pleitear a revogação de prisão ou a substituição por uma cautelar, ou ir direto no Tribunal de Justiça, através de um habeas corpus, pleiteando também a liberdade do seu cliente. Então, é bom que você se atente como funciona no tribunal da sua cidade, do seu estado. Por quê? Muitos desembargadores entendem que, se você for direto ao Tribunal de Justiça, há uma supressão de instância, porque você deveria primeiro pleitear, junto ao juiz natural, a revogação de prisão. Os tribunais entendem que não há supressão de instância, e de fato eu entendo que não há, porque se há uma decisão de um magistrado de primeira instância, que é o caso do juiz da custódia, você pode impetrar o habeas corpus sem nenhum tipo de dificuldade. Mas, se há esse entendimento no tribunal de onde você mora, é bom você ficar atento. Aí você teria que primeiro ingressar com o pedido de revogação de prisão. Então, importante que você se atente a todos esses detalhes para que você faça uma defesa objetiva, uma defesa com fundamento e obter o resultado que é o principal, que é a liberdade do seu cliente.